Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério, estamos cada vez mais próximos da prova do TJ São Paulo. Sai o local da prova, já no dia 31. Em breve eu pretendo fazer um vídeo comentando um pouco sobre o local da prova, também a quantidade de inscritos. Mas nesse vídeo aqui, vamos ler a Lei 12.153 de 22 de dezembro de 2009, que fala mais uma vez sobre os juizados especiais na esfera da União. Também é passível de cair em concurso, pode ser que caia uma questão dessa lei que é muito curtinha, mas um ponto faz muita diferença. Vamos lá, leitura. Clicando na descrição do vídeo, você vai encontrar a página para você baixar o conteúdo, mas você pode ir aqui escrevente técnico do TJ. Vai estar aqui embaixo, ó, Direito Processual Civil, Lei 12.153. Clicou em cima, já vai abrir o PDF e vamos lá para a leitura. Artigo 1º. Os juizados especiais da Fazenda Pública, órgãos da Justiça Comum e integrantes do sistema dos juizados especiais serão criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos estados para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Parágrafo único. O sistema dos juizados especiais dos estados e do Distrito Federal é formado pelos juizados especiais cíveis, juizados especiais criminais e juizados especiais da Fazenda Pública. É de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas civis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios até o valor de 60 salários mínimos. Não se inclui na competência do juizado especial da Fazenda Pública ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. As causas sobre bens imóveis dos estados, Distrito Federal, territórios e municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. As causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos, civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Parágrafo 2º. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas para fins de competência do juizado especial, a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exercer o valor referido no caput deste artigo. Parágrafo 4º. No foro onde estiver instalado juizado especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Exceto nos casos do artigo 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. Podem ser partes do juizado especial da Fazenda Pública, como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, como réus, os estados, o Distrito Federal, os territórios e os municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Artigo 6º. Quanto as citações e intimações, aplicam-se as disposições contidas na Lei 5.869, de 11 de janeiro de 73, Código de Processo Civil. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 dias. Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos juizados especiais nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da federação. Artigo 9º. A entidade ré deverá fornecer ao juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação. Artigo 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo de até 5 dias antes da audiência. Artigo 11. Nas causas de que trata esta lei, não haverá reexame
necessário. Artigo 12. O cumprimento de acordo ou da sentença com o trânsito em julgado que imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa será efetuado mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa com cópia da sentença ou do acordo. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo máximo de 60 dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório na hipótese do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, ou mediante precatório caso o montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor. Desatendida a requisição judicial, o juiz imediatamente determinará o sequestro do número suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. As obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da federação, até que se dê a publicação das leis de que trata o parágrafo 2º. Os valores serão 40 salários mínimos quanto aos estados e o Distrito Federal, 30 salários mínimos quanto aos municípios. São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no inciso 1 do caput, e em parte mediante expedição de precatório, bem como a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento, independentemente do precatório, o pagamento far-se-á sempre por meio do precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório. O saque do valor depositado poderá ser feito pela parte autora pessoalmente em qualquer agência do banco depositário, independentemente de alvará. O saque por meio do procurador somente poderá ser feito na agência destinatária do depósito mediante procuração específica com firma reconhecida da qual constem o valor originalmente depositado e sua procedência. Os juizados especiais da Fazenda Pública serão instalados pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Parágrafo único. Poderão ser instalados juizados especiais adjuntos, cabendo ao tribunal designar a vara onde funcionará. Serão designados, na forma da legislação dos estados e do Distrito Federal, conciliadores de juízes leigos dos juizados especiais da Fazenda Pública, observadas as atribuições previstas nos artigos 22, 37 e 40 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 95. Os conciliadores de juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados os primeiros preferentemente entre os bacharéis em direito e os segundos entre advogados com mais de 2 anos de experiência. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante todos os juizados especiais da Fazenda Pública instalados em território nacional enquanto no desempenho de suas funções. Cabe ao conciliador, sob a supervisão do juiz, conduzir a audiência de conciliação. Poderá o conciliador, para fins de encaminhamento da composição amigável, ouvir as partes testemunhas sobre os contornos fatídicos da controvérsia. Não obtida a conciliação, caberá ao juiz presidir a instrução do processo, podendo dispensar novos depoimentos se entender suficientes para o julgamento da causa ou os esclarecimentos já constantes dos autos e não houver impugnação das partes. As turmas recursais do sistema dos juizados especiais são compostas por juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição na forma da legislação dos estados e do Distrito Federal com mandado de 2 anos, reintegradas preferencialmente por juízes do sistema dos juizados especiais. A designação dos juízes das turmas recursais obedecerá aos critérios de antiguidade e merecimento. Não será permitida a recondução salvo quando não houver outro juiz na sede da turma recursal. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questões de direito material. O pedido fundado em divergência entre turmas do mesmo Estado
será julgado em reunião conjunta das turmas em conflito sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. No caso do parágrafo 1º, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. Quando as turmas de diferentes estados derem à lei federal interpretações divergentes ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. Quando a orientação acolhida pelas turmas de uniformização de que trata o parágrafo 1º do artigo 18 contrariar a súmula do Superior Tribunal de Justiça, a parte interessada poderá convocar a manifestação deste que dirimirá a divergência. Eventuais pedidos de uniformização fundados em questões idênticas e recebidos subsequentemente em quaisquer das turmas recursais ficarão retidos nos autos aguardando pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. Nos casos do caput deste artigo e do parágrafo 3º do artigo 18, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder de ofício ou a requerimento do interessado medida liminar, determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. Se necessário, o relator pedirá informações ao presidente da turma recursal ou presidente da turma de uniformização e, nos casos previstos em lei, ouvirá o Ministério Público no prazo de 5 dias. Decorridos os prazos referidos nos parágrafos 3º e 4º, o relator incluirá o pedido em pauta na sessão com preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados os processos com réus presos, os habeas corpus e os mandados de segurança. Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no parágrafo 1º serão apreciados pelas turmas recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou as declararão prejudicados se veicularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça. Os Tribunais de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas, regulamento e os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário. O recurso extraordinário, para os efeitos dessa lei, será processado e julgado segundo o estabelecido no artigo 19, além da observância das normas do regimento. Os juizados especiais da Fazenda Pública serão instalados no prazo de até 2 anos da vigência desta lei, podendo haver o aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais varas da Fazenda Pública. Artigo 23. Os tribunais de justiça poderão limitar por até 5 anos, a partir da entrada em vigor desta lei, a competências dos juizados especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos. Não serão remetidas aos juizados especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do juizado especial por força do disposto do artigo 23. Competirá aos tribunais de justiça prestar o suporte administrativo necessário ao funcionamento dos juizados especiais. O disposto no artigo 16 aplica-se aos juizados especiais federais instituídos pela Lei 10.259, de 12 de julho de 2001. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas leis números 5.869 e 11 de janeiro de 73, Código de Processo Civil 9.099, de 26 de setembro de 95 e 10.259, de 12 de julho de 2001. Esta lei entra em vigor após decorridos 6 meses da sua publicação oficial. É uma lei que foi publicada em 2009 e está em vigor já desde 2009. Perdão, né? Está em vigor em 2010, né? Foi 6 meses depois, então desde 2010 aí está rolando a lei. É isso, muito obrigado. Aguarde então o próximo vídeo que eu vou fazer a respeito da quantidade de inscritos e do local da prova, tá bom? É isso, muito obrigado, até a próxima. Valeu!